Gente do céu! Caramba, hein? Olha quem tá aí. Se não é a jornalista Selma Nunes, que deixou, que deixou não, que agora também já há um bom tempo é uma bela advogada, que agora está defendendo o cidadão por aí afora. Isso, Selma, para mim é uma alegria muito grande estar falando com você por dois motivos. Primeiro que eu estou te devendo uma gratidão aí, um agradecimento especial aí, que eu nunca sei se eu dei ou não, mas assim, eu sou muito grato a você. Por quê? Porque quando completou 25 anos daquela chacina lá, da tragédia do Carandiru, você fez um livro, um documentário com vídeo, uma coisa bem legal, com os repórteres, com os textos, as reportagens da época, das pessoas que cobriram o Carandiru pelo jornal Diário Popular. Embora eu não fosse do Diário Popular, na época, você me convidou e eu fiz parte desse livro. Ou seja, eu sou um pato de fora que foi colocado no livro e só por isso eu não tenho palavras para te agradecer esse carinho que você me deu. Imagina, imagina. Você tinha que estar no livro e no vídeo, não tinha como não estar. Mas assim, eu fiquei muito emocionado. Agora, uma coisa que eu tenho na lembrança, Selma, era assim, você pelo Diário Popular na época, e eu pelo Notícias Populares, nós cobrimos muita blitz, muita ação da Polícia Federal, foram muitos dias, muitas horas encalçado em frente ali à sede da PF, ali no Largo do Paissandu, na Rua Antônio de Godoy. E nós passamos horas e dias ali se confraternizando, se debatendo pela foto, pela notícia, e porque vai chegar, e não vai chegar, é o PC Faria que vai vir, que não vai ser entregue, que é aquela confusão toda, aquelas madrugadas. Só quem passou por todos esses aperreios que sabe das dificuldades que era. Mas nessas oportunidades, a gente vai conhecendo as pessoas, vai fazendo amizade, e entre essas pessoas, você. Você, porque a gente, nossa, já se conhece há tantos anos, né? Você por um veículo, eu por outro, e coisa e tal. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito, que é preservar a memória. E você é uma ativista, uma entusiasta nesse segmento. Tanto é que você é a pessoa que agita o grupo dos ex-repórteres do Diário Popular, está sempre fazendo encontro, e atiça um, e fala com o outro, e põe foto, e resgata a história de um, e relembra de causa do outro, enfim. Essas coisas eu acho muito importante. E eu te admiro, entre outras coisas, por causa disso. E por isso, para mim, é uma grande alegria estar falando com você. Não é uma entrevista, é uma conversa, é um bate-papo. É, um bate-papo, né? E a gente acaba nessas idas e vindas, e corre para cá, corre para lá, a gente acaba não sabendo a história do colega, das pessoas que nos influenciaram, que nos ajudaram no caminho da vida. E assim, Selma, pouca coisa eu sei das suas. Do que te entusiasmou, o que te motivou a ser uma repórter. E a gente nunca conversou com isso. Então, acho que esse bate-papo aqui no Grilo, na foto, tem como objetivo conhecer um pouco mais, né, da pessoa. Então, assim, Selma, você que a gente se conhece há tanto tempo, se você podia agora contar como é que foram os seus desafios
profissionais? Profissionais, vamos contar, vamos contar. E foram muitos, viu, Conceição? Foram muitos, porque assim, jornalismo e direito sempre foram carreiras que estiveram no meu radar desde quando eu me conheço por gente. Eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de falar, eu tinha muitos amigos assim na adolescência que tinham esse envolvimento com a área de educação. Então, sempre foi uma área que me atraiu muito e eu sempre falei, bom, eu vou fazer jornalismo primeiro e depois eu faço direito quando eu estiver cansada da reportagem e tal. Isso já com 19, 18, 19 anos de idade, né? Aí o que acontece? Eu entro em jornalismo em 78, nós pegamos a década de 70, 80, quer dizer, aquele ativismo todo, né, da década de 70 e 80, fez muito parte da minha maturidade, né, do começo da minha maturidade. Então, eu me envolvia em várias questões na faculdade, né? Eu também gostava de cantar, participei de festival, eu sempre fui de fazer muita coisa. Eu nunca fui o tipo de pessoa de fazer uma coisa só. E lá eu fiz CIAN, né, no Morumbi. Lá eu conheci grandes amigos, inclusive alguns que trabalharam comigo no diário, né? A Nádia, a Geralda, que infelizmente nos deixou, o Antônio Rui, que é nosso grande amigo até hoje. Então, este mundo do jornalismo sempre foi um mundo que sempre me fascinou. E assim, na época, todo mundo tinha aquela coisa do glamour da TV, né? Todo mundo queria TV, que era TV, tinha rádio, tinha impresso, tinha RP e tal, mas todo mundo queria TV. E eu não, eu já queria o jornal. Eu gostava de escrever, então o meu negócio era o jornalismo impresso. Então, eu participava lá na faculdade dos laboratórios de jornalismo, eu trabalhei bastante em jornal de bairro, fiz muito jornal de bairro lá da área do Ipiranga, do Jabaquara. Então, eu peguei assim o negócio lá, pegando fogo mesmo, de baixo, né? Cobrindo enchente, cobrindo um monte de coisa nessa área, né? Bom, enfim. Aí fui para o Estadão, trabalhei um tempo no Estadão, montei uma agência de freelancer com repórteres, né? Trabalhei numa agência de notícias que servia material e textos para o interior. Fiz muita coisa em revista segmentada, com a Gessulli Editores, que na época era uma editora bem forte nessa área de suinocultura, agricultura, avicultura, e aí eu fui editora dessas edições, né? E depois acabei indo para o Diário Popular. Um amigo, eu acabei saindo das revistas, né? Um amigo me indicou, eu acho que você deve até conhecer, o Oswaldo Faustino, ele me indicou para o Diário. Quem estava lá no Diário que me recebeu era o Luiz de Paula, né? O Luizinho, que você também deve conhecer, que era chefe de redação, secretário, né? Lá de redação. E aí ele chegou para mim e falou assim: olha, Selma, eu tenho uma vaga aqui na área da Polícia Federal. Na área da Polícia Federal. E antes disso, que é importante falar, que eu trabalhei num balcão de anúncios como atendente, enquanto eu era estudante, do jornal Diário Popular. Eu fazia anúncio lá na Celso Garcia. Tinha uma agência lá grande, né, de anúncio, e eu falei, eu vou estar o mais próximo possível do jornal, do jornalismo. E comecei, durante a faculdade, a trabalhar nessa agência de anúncio. Bom, aí acabei lá dentro da redação e o Luizinho me atendeu. Aí eu pensei, né? Quando ele falou Polícia Federal, eu te confesso que eu dei uma balançada, né? Porque a minha área nunca tinha feito nada nessa área, né? Aí eu pensei bem, falei, é um desafio, vou fazer, estou precisando de trampo, estou precisando de trabalho, né? A gente se mete nas coisas para fazer, né? Aí falei, não, tudo bem, eu quero. Aí fui entrevistada pela Angélica, né, que hoje mora na Bahia, minha grande amiga, Angélica Neri, está morando lá.
ela conversou comigo e falou, olha, você vai ser setorista, porque nós éramos da época dos setoristas, né? Tinha assim, lá no Diário Popular, o Miranda Jordão, ele instalou essa coisa dos setoristas, né? Então, você tinha setorista no DENARC, setorista na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Federal, tinha setorista para a cidade inteira, né? Aliás, vocês, né, tanto da Folha quanto do Estadão, falavam assim, se o diário não está, é porque não aconteceu. Porque a gente estava lá, porque a gente era setorista, sabia praticamente de tudo, né? Tinha até uma salinha, né? Tinha até uma salinha com mesa, né? Isso, tinha uma salinha com mesa, todo órgão, né, dali da administração tinha uma salinha lá de imprensa, né? E a gente ficava ali, transitando, conversando com as pessoas, descobrindo fontes e etc. E eu caí de paraquedas lá na Polícia Federal, né? E lá, a Polícia Federal, né? Aquele prédio que pegou fogo lá na Antônio de Godoy, né? Foi bem naquele prédio que eu trabalhei durante anos, né? Eu fiquei no diário, acho que 13 anos, de 12 a 13 anos no diário. E sempre na polícia, né? Na polícia. E foi uma das coisas melhores que eu fiz na vida, foi ter permanecido nesta carreira de repórter policial, porque ela me deu uma visão de vida que você não aprende em lugar nenhum. Eu aprendi muito nessa área de repórter policial. E quando eu entrei lá, quem era setorista também, né? Eu foquíssima, né? Eu foquíssima, não sabia de nada, não sabia de nada. Nem a diferença direito entre polícia civil e militar eu sabia. Bom, a grosso modo, sim, mas sim. Né, o que fazia, os detalhes, né? As hierarquias. Exato. E lá, naquela época, você tinha Vasconcelos Quadros pelo JB, Luísa Vilameia pelo Globo, Mário Simas, o meu querido Mário Simas, que infelizmente se foi já pela Folha, e tinha também o do Estadão. Nossa, se eu não lembrar, não estou lembrando. Fausto Macedo, não? Fausto Macedo, grande. Ele não pode nem saber que eu esqueci o nome dele. Não. Bom, enfim. Faustinho, né? Ele de jeans e camiseta branca. Jeans e camiseta. É uniforme, né? Jeans e camiseta branca. E a gente ficava ali horas, é aquilo que você falou, é plantão em cima de plantão. Eu me lembro que a primeira cobertura grande, quer dizer, a primeira cobertura grande não, eu cheguei lá para cobrir minha primeira cobertura, entrar, me apresentar, ir lá falar com a agente federal, que era a Elíria, que, aliás, me recepcionou muito bem, me ajudava também muito na hora de encontrar as coisas dentro do prédio, né? Ela foi bem receptiva comigo. Chegou uma hora, bom, fiquei lá até 6 horas, 6h30 da tarde, o Miranda fechava tarde, né? Polícia era a última coisa que fechava no diário, né? Então, a gente tinha sempre mais tempo para levantar e apurar. Bom, eu só sei que eu fiquei o dia inteiro lá naquela PF, e olhando para cá, conversando com um, conversando com o outro, me apresentando, parará, bom, chegou 6h30, fui embora. Falei, vou embora, não tem nada, né? Acabou tudo, não tem nada para fazer. Bom, desço. Quando eu desço, eu vejo o Vasconcelos Quadros no barzinho ali da frente. Aí que a gente tomava café, lanche, ficava o dia inteiro ali comendo, almoça, janta, fazia tudo lá, né? Aí ele chegou e me chamou. Aí eu fui lá. Oi, Vasco, nossa, você tá aqui até essa hora, menino. O que aconteceu? Que não sei o quê, você já não foi pra redação? Ele falou, Selma, eu tô te esperando. Falei, me esperando? Nossa, mas por quê? Menina, olha, eu sei que você começou agora, né? Você, né, primeiro dia, né? Seu aí na PF, você não tem muita fonte e tal, mas eu tô aqui para te passar, porque estouraram um caso aí, fizeram uma apreensão enorme de armas. Uma apreensão fantástica de armas. E, nossa, tem gente presa, tem não sei o quê. Falei, não, eu fiquei verde, né? No meu primeiro dia, eu já ia ser demitida.
Porque, nossa, todo mundo ia dar, só eu que não, né? A setorista primária do diário. Ali, cara, ali eu tomei contato com uma das coisas mais maravilhosas que eu trago até hoje, e é por isso que eu gosto de reunir as pessoas, gosto de botar todo mundo junto, gosto de conversar, gosto de, onde é que tá fulano? Não sei onde tá, vamos procurar, onde que ele anda, tal, e contar as histórias de todo mundo, porque a solidariedade, sabe? O desprendimento, né? A amorosidade, né? E o compromisso, né? Que nós, repórteres, temos que ter. Uns não têm, mas a maioria tem, e é pela maioria que a gente deve se pautar, que a gente tem com o outro, com o repórter que está ali, que está começando, que está precisando aprender, o repórter que está dando um gás, né? Eu fiquei lá o dia inteiro, né? Eu podia ter ido embora 2 da tarde sem nada, mas não, eu fiquei lá até 6h30. E aí, todas essas coisas vão se somando e eu fiquei extremamente grata, até hoje. Toda vez que eu falo com ele, eu falo, eu não vou esquecer você jamais. O que você fez por mim aquele dia foi demais. Aí ele me passou algumas informações para eu não levar aquele famoso furo, né? Me passou umas informações, cheguei na redação tarde, expliquei para a Angélica o que tinha acontecido, né? Que tinha acontecido aquilo, papapá, que eu não tinha muitas informações que ninguém tinha me passado, mas que eu tinha conseguido, tanto com os colegas quanto com algumas pessoas, ali algumas informações para a gente colocar. Aí ela ficou contente, ficou satisfeita, porque pelo menos eu levei, né, alguma coisa lá. Então, a Polícia Federal era uma coisa muito fechada, Conceição. Você sabe que você trabalhou lá também, nas matérias de lá. Eles eram muito fechados. Facilitou depois de uns, sei lá, um ano e meio. Depois de um ano e meio, é que realmente eu fui pegando o fio da meada de como as coisas eram conduzidas ali. Os olhares, né? Os olhares, o gesto, o ritmo das pessoas andarem a no movimentação, né? A movimentação. As viaturas entrando, vai sair. Tensão, não está tenso. Por exemplo, se o cara está saindo, se o policial está saindo com o carro caracterizado, né? Com os logos da coisa, ou se não, ou se ele está saindo com um carro meio escamoteado, então você tem que saber que aquilo lá deve ser mais grave. E aí você descobre um universo da investigação, que é uma coisa que eu amo, que eu adoro fazer, que é muito legal. É muito legal. Porque você conhece pessoas em várias posições, né? Então, você consegue conversar com o agente, com o delegado, com a faxineira, com a sensorista, com o atendente. Tudo isso vai fazer parte do universo da notícia que você vai levantar. Então, ali, para mim, foi assim, me jogaram realmente no lugar certo. Eu me encontrei lá. E nos finais de semana eu fazia polícia civil. Que aí eu ficava mais dentro da redação. A gente chegava 15 para 6, 6 horas da manhã, para começar lá, né? A ronda nos IML, ronda nos distritos. E aí também eu fui aprendendo isso. E a equipe do Diário Popular, geral, né? De todo mundo lá, todas as editorias, tem gente, eu me dou bem com gente até hoje. A de polícia, então, nem se fala, né? Nós éramos em quase 20 repórteres, né? Divididos lá em setores, né? Fora os fotógrafos. Nós chegamos até 45, né, Conceição? Lembra? 45. De todos os perfis, né? De todo jeito, né? De todo estilo. Todo jeito. Então, o Diário foi uma escola. O jornalismo policial é uma paixão. Depois que passou um determinado tempo, aí em 96 eu fui fazer direito. Porque foi justamente naquela mudança, começou a chegar a internet,
A gente já sabia que ia mudar as máquinas as pretinhas, né? As nossas pretinhas, pelos computadores, pelos primeiros computadores. A internet já estava, né, ali entrando e tal. Falei, bom, agora o mercado deve dar uma enxugada, né? Quem tem mais tempo vai perder espaço para os mais jovens, tal. Então talvez seja interessante eu pensar, chegou a hora de fazer alguma coisa, né? E aí eu fui para direito. E quando eu fui fazer direito, fiz pela FMU, né? Quando eu comecei a fazer direito, lá na redação me deram a oportunidade, foi até o Josemar. Tá. Josemar Gimenez. O Giba, o Paulo Breiten, né? O Paulo Breiten era editor, Giba subeditor. Eles me incentivaram a coisa da página judicial, né? Da página judicial. Então, o diário, durante um determinado período, eu não vou lembrar agora de cabeça exatamente, mas eu acho que é bem isso, 96 a 98, se não me engano. Nós mantivemos uma página inteira de notícias do judiciário. Notícias vinculadas a direito. Então, né? é porque era uma época, inclusive, que não tinha os sites que hoje você tem na área jurídica para você consultar, né? Era tudo muito mais na base da ligação, de telefone, liga, né? Hoje você tem vários sites. Não existia nem o Conjur. Hoje é super conhecido, né? Fonte na época até, nem né? existia. O Chaer trabalhava com a gente. Ele fazia algumas coisas para nós, dava um material para nós que depois ele montou o consultor jurídico, né? Sim. O Conjur, que é um sucesso. Sim. E aí essa página, o que ela fazia? Aí veio só para lembrar. Não sei se você vai se recordar disso. Nós tínhamos drops, eram pequenos drops que lembravam crimes que tinham acontecido, que não tinham sido esclarecidos ainda, né? Então a gente colocava lá, só para lembrar. E aí colocava os dados básicos do caso e era uma coluna inteira só para lembrar, né? E depois a gente começou a cobrir Tribunal de Justiça. Aí eu fui para dentro do Tribunal de Justiça com tudo, né? Porque aí eu cobria os tribunais do júri, que era onde aconteciam os julgamentos dos homicídios, né? Os crimes mais graves contra a vida. E para mim era uma escola também, né? Porque eu estava na faculdade de Direito e atuando dentro, como jornalista, dentro dos tribunais, eu conheci muita gente, muito advogado, muito promotor, muito desembargador, e eles me ajudaram muito também a ter essa visão do que é o judiciário, né? Sim. E aí, nossa, descortinou o mundo. Eu falei, nossa, você viu, juntou tudo, né? Juntou jornalismo com direito. Consegui fazer com que as duas coisas se encontrassem, né? E era legal porque a gente cobria na polícia aqueles homicídios, chacinas e etc. E depois acompanhava na página judicial o que acontecia com aquele caso. Como foi o caso do Bodega, né? Lembra? Dos rapazes que foram presos e tal. E aí a gente fazia todo esse trabalho. Então, nossa, foi uma escola. Uma escola. Nossa, Selma, e você tem tudo isso arquivado também, né? Você tem um bom acervo disso aí, que você um dia me mostrou isso daí. Eu guardo todo o meu material de 92 até 2002, 2003, por aí, lá de 91, na verdade, 91 até 2012, 13, eu tenho encadernado o jornal, o próprio jornal com o material que eu produzi. Porque aquilo para mim era tão rico, Conceição, era tão rico, que assim, eu falei, não, eu tenho que guardar, porque cada história, né, Sim. que tinha, às vezes eu vejo, né, abro lá o livro, e até fiz a encadernação com o mesmo cara que fazia encadernação para o diário. As coleções.
Eu cheguei lá pro chefe lá da área de arquivo, né, o seu Vale, e falei com ele o que eu queria fazer, né? Ele falou: ah, não, eu vou te dar o contato aqui do rapaz que faz tal, você vai guardando e vai, ele é muito bom, ele tal. Eu adorava o Vale. O Vale era uma pessoa excepcional. Aliás, perdi contato com ele, mas a última informação é que ele estava na Bahia também. E aí eu guardo tudo. Outra coisa que eu gosto, por exemplo, a revista Realidade, essas coisas que era lá da nossa época, que influenciou, né? Nossa forma de escrever, nossa forma de ser, de enxergar o mundo, eu guardava. Eu guardava, minha mãe às vezes ficava doida comigo, mas eu sempre tinha lá minhas caixinhas, minhas coisas. Agora está tudo arquivado, né? Agora está tudo arquivado, está tudo direitinho. Mas eu adoro. Ô, Selma, e como é que surgiu a ideia de você fazer o livro? 25 anos de Carandiru. Como é Então, que. Porque eu me lembro que você estava assim, já, não, que vai vencer o prazo de 25 anos, preciso correr nisso, porque tem que ter a é, data, tem que ter sempre um gancho, né? eu estava interessada nessa coisa do gancho. Eu estava na CDN, que é uma assessoria corporativa aí que lida com empresas. Eu estava do outro lado do balcão. Eu já não Sim. estava mais em jornal diário e nem fazendo revista. E aí eu estava fazendo assim, pela primeira vez na vida, eu fui fazer assessoria em 2007. Tá. Aí eu entrei na CDN, comecei como plantonista, depois me desenvolvi lá dentro, fiquei redatora, né, fui para editora, coordenadora e saí de lá como diretora executiva, depois de sair de lá em 2014. Fiquei lá em 2014, uns 10 anos lá. Que eu entrei um pouquinho antes como plantonista, né? Só trabalhava Tá. de sábado e domingo. E lá, eu estava acompanhando tudo, né? Porque a gente, mesmo fora, né, da redação, a gente sempre mantinha, né, mantém contato até hoje. Né? E lá tenho uma grande amiga, Alessandra Pereira, inclusive, ela não seguiu comigo no projeto, né? Mas nós começou ali, nós conversando, ela trabalhava lá comigo, nós começamos a conversar, a falar, nossa, 25 anos, e Carandiru, e nossa, você fez. Eu tinha feito o julgamento do Biratã, né? Que foi o único efetivamente condenado, né, a mais de 600 anos, e depois não cumpriu a pena, mas acabou assassinado, né, assassinado num evento aí que até hoje lá tem, né, tem algumas coisas obscuras. A gente conversava muito durante o almoço. E aí surgiu essa ideia. Nós não finalizamos juntas o projeto e eu resolvi tocar o projeto de uma outra forma, com um outro olhar. Qual é o olhar que eu escolhi para o Carandiru? Tudo já havia se falado, né, sobre o Carandiru. Nós temos, inclusive, belíssimos livros, obras de jornalistas, o próprio Drauzio, né, que teve lá dentro, que acompanhou, etc. O Drauzio Varela fez livro, vários jornalistas fizeram, tal, e todo mundo contava o fato, o que Sim. aconteceu, do começo até lá, né? Até aquele massacre que houve. Aí eu falei, não, eu quero um outro olhar, eu quero ver se eu consigo fazer de uma outra forma, diferente do que já tem aí no mercado, né? Aí eu conversando com o Giba, eu conversava muito com o Giba fora, a gente sempre nunca se perdeu assim, né, de vista. E aí eu falei, olha, eu tô com essa ideia, eu tô pensando em fazer isso, tal. Ele achou legal também, ele falou, pô, é legal. Aí eu falei, então, eu tô querendo ver se eu faço com o pessoal, pegar o pessoal da polícia, porque o Diário Popular, ele era eminentemente um jornal que cobria a polícia quase que tudo, né, Sim. da cidade. O que fosse importante na cidade, nesta editoria, estava no Diário Popular, né? O Miranda era um cara extremamente competente, rígido, né, com relação às informações. Então a gente podia se aprofundar. Ele até, né, pedia para que a gente fosse até buscar coisas
que outras pessoas não tivessem conseguido levantar. Então, como a gente já tinha esse dia a dia... Voltei. Voltou. É que Como deu a pausa. gente... Deu um pau aqui, né? Como a gente já tinha esse dia a dia, eu falei, eu acho que é isso. Aí eu fui vendo pessoas. Aí fiz a lista. Eu falei, bom, mas eu não quero só um livro. Eu quero entrevistar os repórteres também. Eu quero falar, eu quero que os repórteres digam como foi cobrir fotográfico, né? O repórter fotográfico e o repórter de texto, como foi cobrir o Carandiru naquele tempo, naquela circunstância e com tão pouca tecnologia disponível. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos laptop, nós não tínhamos... nós trabalhávamos com ficha telefônica no bolso, sim, né? Para ligar do orelhão, que era aquele orelhão em frente lá do Carandiru. Nós não tínhamos como transmitir as coisas como é transmitido hoje. Então, como é que foi fazer isso? Né? Eu queria que os repórteres falassem sobre isso. E aí eu fui fazendo um quebra-cabeça, né? Aí falei, é isso que eu quero. Aí eu conhecia dois cinegrafistas, o Gil, né, de Jesus, e o Ricardo, que era sobrinho dele, que fazia muita coisa na CBN. Aí um dia eu chamei ele de lado e falei, olha, fulano, eu tô com tal ideia, essas coisas, né, que a gente vai no caminho construindo, né, sem dinheiro, dura, né, só com seu salário no bolso. Estamos sempre duros. Não é? Sempre duro. Aí ele adorou a ideia e comprou a ideia, né? Vamos fazer então um videolivro. A gente grava as entrevistas, reproduz as entrevistas no livro para ser a voz dos jornalistas que cobriram nessa edição e a gente toca o pau. Aí foi muito fundamental, né, essa participação deles, porque eles também me ajudaram a ter outro olhar, né, sobre o projeto original, me ajudaram muito, inclusive. E aí surgiu essa ideia da gente fazer e falar sobre o Carandiru e da voz, né? Da voz e lugar de fala para os repórteres e os repórteres fotográficos, que eles dissessem o que eles sentiram, né? Como é que era, como foi, né? E no seu caso foi extremamente diferente, né, dos outros que cobriram. Você da Folha se juntou com o Lucindo, que era do Diário, né? E acabaram fazendo uma dobradinha ali que foi maravilhosa, né? Foi maravilhosa. Foi muito legal. E assim, tem uma passagem dessa cobertura aí, que eu e o Luiz fomos presos, né? Fomos levados para o distrito, por estar tentando cavar foto, notícia ali no hospital. Daí, no dia seguinte, eu fui parar no distrito lá, o delegado, a polícia levou a gente, nós estávamos tentando entrar no hospital. Na realidade, não estava tentando entrar, nós estávamos de mutuca ali para ver se os caras abriam a porta e a gente fizesse alguma coisa. Sim. E os caras levaram a gente embora para a gente não ter acesso, né? Quer dizer, aquela coisa de autoritarismo mesmo, de não pode ter informação, entendeu? Bom, mas tudo bem. Daí, na noite seguinte, eu voltei para cobrir o Carandiru. Só que aí eu sabia que tinha morrido muita mais gente, coisa e tal, beleza. Na madrugada do dia seguinte, já tinha tido aqueles problemas na noite anterior. Estou eu e o repórter Hélio Santos, do Notícias Populares. Lembra do Hélio Santos? Lembro, opa! Fomos lá para o IML, a família toda lá em volta, querendo entrar, querendo saber notícias. Eu entrei por uma saidinha lá do IML e consegui entrar dentro do IML. Só que daí, deu para fazer uma foto, mas já me tiraram. E me levaram para fora lá do pátio. E falou que era errado. Não pode entrar aí, você não pode entrar, não pode fotografar, aquelas coisas. O Hélio Santos, olha as coisas malucas que aconteceu. O Hélio Santos tinha feito uma reportagem 2 meses antes sobre a demora que era resgatar os corpos das vítimas que eram mortas em homicídios pelo bairro. Levava 12 horas para o Cambona ir buscar, aquelas coisas. E o Hélio Santos fez uma matéria contando essa história da demora.
E ainda colocou que os caras eram papa defunto, uma coisa maluca assim. Quando a gente sai do ML no dia seguinte da rebelião, que deu todo aquele pricopó lá, os policiais reconheceram o Hélio Santos como autor daquela matéria de 2 meses atrás. Daí, os caras reconheceram que ele era o repórter que tinha escrito que eles eram papa defunto, aquelas coisas todas. Me seguraram o Hélio, mas eu vi o Hélio Santos apanhar ali, hein? Gente, Bateram no Hélio Santos, eu não podia fazer nada. Eu estava sendo seguro também, com a máquina pendurada, os caras querendo pegar minha máquina. Eu, não, essa máquina foi minha mãe que me deu, inventando umas histórias malucas. A gente fazia qualquer negócio, né, quando perdeu. Daí fomos levados para a delegacia lá da Rua Estados Unidos. Quando chegamos na delegacia, os caras queriam entrar no ML, né, aquelas coisas todas. Daí o delegado falou assim, eu não vou segurar essa bucha. Ligou para o secretário, acho que era o Pedro Franco, alguma coisa assim, né? Pedro Franco. O secretário de Segurança Pública na época do Carandiru era. Daí você, secretário, estou com 2 repórteres aí. Solta esses meninos, deixa eles embora. Mas, o Pedro Franco foi meu professor de Direito Penal na faculdade. Daí o Hélio Santos, me bateram. Eu falei, os caras, os policiais bateram em mim e tal, mas bateram mesmo nele, deram um tapão, né? Você falou que a gente era papadeiro. Eu falei, Hélio Santos, eu fiquei amarrado lá, senão eu também ia bater em você. Ele falou, você não é amigo? É isso, a gente passa por cada uma, né? A gente dava risada. Quando a gente ia cobrir velório, eu me lembro, primeira vez eu fui cobrir velório no final de semana, porque tinha morrido um garoto, era um jovem, à noite e tal, e aí a gente, no sábado, ia ser o velório, né? Aí era eu e o Lopinho, se não me engano. Eu e o Lopinho, o filho do Lopes, Lopes pai, Lopes filho, né? Filho. O Bob pai, Bob filho. Ele foi comigo. Aí chegamos lá, bom, todo mundo com aquela cara, né, que não quer falar com ninguém, não quer receber ninguém, não quer contar nada. Nós não tínhamos nem foto, né, da pessoa, do garoto, né, que tinha falecido. A gente não conseguia, as circunstâncias, a gente só estava com o BO e a gente nunca ficava com o BO. A gente jamais escrevia uma matéria só com o BO, a gente sempre ia procurar família, amigo, tio, a gente se virava, mas trazia o outro lado da história, né? E tinha que fazer, para não ficar com o oficial. Bom, aí eu e o Lopinho conversando, Lopinho do céu, o que eu faço? Olha, eu nunca entrei no... E eu tinha pavor de velório, quer dizer, tenho até hoje pavor de velório, não gosto de negócio de ficar lá assim, de velório. Eu tenho as minhas coisas, né? Mas, enfim, aí ele chegou para mim e falou assim, Selma, vou te dar uma dica, porque eu já vi outros repórteres fazendo isso, te dar uma dica. Eu falei, então fala. Olha, você entra como se você fosse amigo da família, amigo de... Mas como assim? Ninguém me conhece, eles não sabem me conhecer. Não, tá cheio de gente, ninguém vai ficar preocupado se você é, se você não é, que deixa de ser. Tá todo mundo em outra coisa, você não. Eu falei, tudo bem, né? Aí entrei daquele jeito, né? Tímido, meu primeiro velório, que eu tinha que falar com alguém. Meu primeiro velório ninguém esquece, né? Ninguém esquece. O primeiro cadáver também não, né? Depois eu te conto do primeiro cadáver. Ai, meu Deus. Aí, o que aconteceu? Localizei a irmã. Localizei a irmã ouvindo, né? Porque a gente tinha um ouvido que... Nossa Senhora, né? Ouvi lá que aquela era a irmã. Aí ela estava meio sozinha ali no banco, aí eu acabei sentando, e aí fui lá, nossa, meus pêsames, aquela conversa, né? Meus pêsames, que coisa, como pode ter acontecido uma coisa dessa? Não, tão jovem. Aí ela olhou assim, ela estava meio assim de conversar comigo, não sei o quê. Bom, eu só sei que ela começou a conversar, mas de repente alguém já tinha visto o fotógrafo lá fora e sacou, né, alguma coisa que estava acontecendo. Aí ele entrou dentro do velório e viu eu lá conversando. Descobriu. Aí chegou lá e perguntou direto para mim. Ele foi assim, a queima-roupa. Quem é a senhora?
Aí eu não tive jeito, né? Falei, não, eu sou repórter do Diário Popular, estou acompanhando esse caso dele, mais branca, né? Então, não, mas olha, nós não queremos falar com ninguém, não. Aí começou a ser grossa, faz favor de se retirar, e que não sei o quê, não sei o quê. Bom, enfim, eu tive que sair quase que corrida de lá junto com o Lopinho, né? Então, essas coisas, assim, constrangedoras, né, que a gente tinha que fazer para conseguir obter, né, as informações que a gente precisava, porque nessa hora ninguém quer falar nada, né? A gente sabe, é Não. uma hora muito difícil, muito complicada. Além de Então, na não, polícia, a gente tinha isso, tinha esse e, auxílio total. e além do desafio em falar com alguém, o outro desafio maior era tentar convencer a pessoa a emprestar o documento da vítima para você reproduzir. O documento, É, que o pessoal chamava de boneco, né? é. Que era a carteira de identidade, pelo menos, né? Uma Carteira vez, de identidade. uma vez, o Celso, eu fui numa favela, tadinha, uma família, o menino tinha sido vítima de um assassinato, tal, terrível, né? Chego lá na favela, lá, e a gente tinha essa mania de falar o boneco, boneco, né? Ah, vê se consegue o boneco, né? Daí eu cheguei assim, falei, pô, minha senhora, a senhora não tem um boneco do seu filho? É Olha, muito, olha que horror. muito, Ai, que horror. o meu que boneco, ele não tinha boneca, não. Tadinha dela. Olha, a gente ri, mas a gente ficava em Pô, cada saia justa. cada. Em cada saia justa. Uma vez eu Uma fui coisa fazer, que. uma vez eu fui fazer um, pô, tô quase convencendo a pessoa lá para fazer a foto e tal. Me sai uma mulher lá de dentro. Esses caras vão falar que eles são assassinos, não sei o quê, porque na hora, não sei se o Afanásio Jazade, o programa dele, ou o programa do Gil Gomes, tinha dado uma notícia metendo o pau no bandido. E eu tava na cara do bandido. Puta, a Putz, família só por atrás de mim. Vocês, e eu tava quase conseguindo a foto. não, é complicado, mas é aquela situação, né? É. Não, quantas vezes? Teve um caso, Caio, que eu acho que, se não me engano, era o Lope Pai, não lembro agora direitinho, mas o delegado, o investigador, queria bater no fotógrafo. Aí a gente se ajudava, né? Motorista, porque era uma equipe, né? Então era motorista, repórter e fotógrafo. Aí quando a gente viu que a coisa ia azedar lá pro fotógrafo, eu falei, não, vem cá, me ajuda, porque o cara vai querer bater no... Aí o motorista saiu, aí eu entrei no meio dos dois e falei, não, não pode ser assim, pelo amor de Deus, que isso, olha o rapaz, que não sei o quê. Aí a gente vai conversando, o cara fica nervoso. A gente tinha tantas situações que nos obrigava a nos colocar assim de maneira fria, né? Porque Sim. se você perdia a cabeça, se você ficava se sentindo ameaçada, com medo, você não conseguia fazer nada, né? É. Principalmente nessa área. Então a gente tinha que ter muito cuidado, muito tato, muita calma para poder conversar com as pessoas e as pessoas entenderem o que a gente está fazendo. Sim. E uma coisa que é interessante lembrar nessa década de 90, 80, né? 80, 90, tinham poucas mulheres atuando na área de polícia. É Eram poucas verdade. mulheres. Lá no diário, eu acho que nós tínhamos mais número. Nós tínhamos na fotografia a Rufato, né? A Cristina Sim. Rufato. Na polícia, lá na editoria de polícia, a gente tinha a Lola, né? A Maria Dolores Olmos, a Cristina Cristiano, né? Que hoje está no SBT, eu, e que eu me lembre, naquela época do dia a dia mesmo da polícia, éramos nós. E não era muito fácil, né, uma mulher chegar na delegacia e tentar obter as informações do jeito que a gente precisava. Então, a gente teve um enfrentamento bem grande também com isso. A gente tinha que ser mais forte ainda para poder se impor. Porque senão eles achavam, isso aí é foquinha, isso aí não sei o quê, ia tentar nos enrolar, né? Então, Discriminavam, né? Discriminavam, né? discriminava, tinha muita discriminação. Mas a gente conseguia. Eu e a Cristina, a gente ia muito para a rua, né? Tanto a Cristina Cristiano quanto a Cristina Rufato. A gente ia muito, muito assim para a rua. A Lola Sim. já ficava mais na chefia, né? Mas ela teve também o seu tempo de repórter, né? Mas esse preconceito naquela época, a gente também tinha que vencer, Sim. né? Nesta área de polícia.
E eu digo para você que foi uma escola. Foi uma escola e se eu tivesse que fazer de novo, eu faria tudo igualzinho, porque realmente a reportagem policial nos dá o que a gente precisa para ser repórter, assim, repórter de verdade, destemido, sabe? De meter a cara e ir lá e buscar. Não, e tinha uma coisa que era interessante que as pessoas não sabem. Muitas pessoas, vocês só iam lá para fotografar crime, para fazer matéria de crime. Mas, na realidade, por incrível que pareça, isso a gente podia até constatar depois. Muitos dos crimes que acabavam saindo no jornal, de uma certa forma, é o que ajudava, talvez estimulava as pessoas a não esquecerem e a investigar mesmo, né? Porque Sim. não caía no, ó, tá vendo? Nós estamos de olho nisso, né? A imprensa está de olho nesse caso aí, né? Porque também se não cobrisse, não fizesse nada, casos como o do Bodega, de um crime de um senhorzinho que foi vítima de algo que ferisse os direitos humanos, ficava por isso mesmo, né? Sim, sim. Não, e outra coisa que nós fazíamos muito na época, que hoje não se vê mais, nós tínhamos o olhar social para essas coisas também. Sim. Porque a gente chegava, não tinha essa de chegar no lugar, já ir tratando as pessoas como bandido, parente de bandido, Não, irmão do preso, mãe do assassino. Não, a gente chegava lá tratando todo mundo como ser humano. exatamente. Então, né? Nós chegávamos lá tratando os caras como cidadão mesmo. O que aconteceu? Conta pra gente. Às vezes, você contando pra gente, a gente pode te ajudar lá na frente. Porque na investigação, a gente sabe que demora. Demora, é papelada, é burocracia. Hoje, você tem muito mais facilidade de investigar do que naquela época, né? Do que naquela época. E nós éramos, de uma certa forma, a polícia até descobria coisas por nosso intermédio. Sim. Porque nós conseguimos falar com alguém que eles não tinham conseguido falar. Exatamente. Então, a polícia, às vezes, até... Olha, eu vou te contar um caso que aconteceu comigo lá na polícia. Era um sábado, ligaram na redação e falaram que tinham prendido o cara que tinha roubado um cheque de uma mulher e que a mulher tinha reconhecido. Era um caso que era meio corriqueiro, cotidiano. Aí fui para lá. Eu fui para lá, peguei todas as informações, o cara não quis falar, a pessoa presa, mas ele negava o crime. Ele negava, disse que não fui eu. E a mulher falava, a testemunha, né? Olha, não, eu acho que é ele, eu acho, né? Porque tem muito disso na identificação, Sim. né? Bom, enfim, fizemos a matéria e publicamos. Quem realmente fez o assalto e estava com o cheque, ligou na redação. Nossa. Ligou na redação e falou, olha, essa matéria que vocês publicaram hoje não é verdadeira. Esse cara não roubou o cheque. Aí eu falei, ué, mas como assim? Como é que você sabe? Aí comecei a conversar com ele. Como é que você sabe? Falou, não, porque o cheque está comigo. Porque não tinham localizado o cheque, né? O cheque está comigo. Aí eu falei, tá com você? Qual o nome que consta no cheque? Aí ele deu e bateu com o nome da vítima que diz que reconheceu o fulano. Aí eu cheguei pro Giba, né? Falei, Giba do céu, olha o que está acontecendo. Isso. Aí foi no domingo, né? Aí ele falou, vamos lá ver. Ele tem o cheque? Tem. Deixa a gente fotografar? Deixa. Então vamos. Aí nós fomos. Pegamos o carro, eu, fotógrafo, e vou. Eu tenho até essa matéria aqui, depois eu vou tentar achar. Aí fomos. E aí o cara marcou um ponto de encontro ali perto da delegacia, nem vou falar que delegacia, porque deu alguns problemas depois, né? Perto de uma delegacia, e nos atendeu. Eram 2 caras, trouxeram o cheque, aí fomos nós 3, eu, o motorista e o fotógrafo. Aí chegamos lá, o cara falou, olha, o cheque é esse. Aí deu o cheque, aí o cara o fotógrafo já pegou, foi, já Já garantiu. Pode fotografar vocês? Ah, pode, né? Porque é o seguinte, a gente não quer que outra pessoa pague. A gente não sabia se era uma decisão deles, pessoal, né? Tipo, fulano foi preso, mas não deveria ser porque fomos nós,
ou se lá, né? Porque a gente sabe como é que se organizam essas coisas lá na comunidade, né? Lá ali perto da onde o pessoal morava. E se o cara que tomava conta lá da região soube e falou, não, se foi vocês, vão lá e tira o cara de lá. Porque o cara não tem nada a ver. Lógico. Bom, menino, fizemos a matéria no dia seguinte. Foto do cheque, foto dos caras que roubaram, o depoimento, contando tudo como foi, tá. Pois saiu, né, a notícia. Aí a polícia ligou lá na redação, ligou na redação dizendo que estava mandando uma intimação, que era para eu ser ouvida, o fotógrafo ser ouvido, para falar sobre os caras, que como é que foi. Os caras ficaram loucos de ódio. Por quê? Porque tinha o cheque, né? Tinha o cheque. Então, o reconhecimento da vítima foi falho. E eles acabaram prendendo uma pessoa que não tinha nada a ver, né? Caramba. Eu sei que deu aquele imbróglio todo, mas conseguiu esclarecer. Depois de uns 10 dias, a polícia conseguiu prender os dois. Nossa, então, olha o peso o valor da reportagem, né? Conseguiu prender os dois caras. Eles fugiram o quanto puderam, mas não teve jeito. Acabou preso. E aquilo virou motivo de chacota, sabe? Porque a gente ia, né, nos distritos, aí os caras falavam, nossa, vocês deram um baile lá no tal DP, hein? Os caras tão loucos de raiva, eles querem os caras, agora eles não dormem. E quando... Então você vê, o universo, né, que é isso. Muito legal. Ô, Selma, e agora você é advogada de que área? Olha, eu advogo... Olha, você vê, né? Não advoguei na criminal, na área de polícia. Só fiz um caso na criminal. Não gostei de atuar na criminal, embora a área me interesse muito. Eu sou muito fascinada por essa área, porque leva, né, a ciência da criminologia. Eu gosto muito dessa área, mas atuar como advogada, eu só fiz um caso. E depois eu atuei muito fortemente em família, em trabalhista, em civil, principalmente direito contratual, em condomínios também, que tem muita questão envolvendo assédio, contrato, etc. Né? Então, atuei bastante e ainda atuo, né, hoje, mas hoje eu estou mais voltada para a mediação de conflitos, entendi. fora do Poder Judiciário. Porque, assim, eu me formei no ano 2000, então eu estou indo aí para 22 anos, quase 22 anos de... Estou com 21 anos de profissão. E eu descobri, né, cheguei à conclusão que realmente o Poder Judiciário não dá conta de resolver todos os problemas, principalmente problemas que as pessoas podem aprender a resolver. Então, eu criei uma empresa chamada Sena Mediação e Gestão de Conflitos, né? E eu tenho trabalhado com as pessoas esta questão. Antes delas irem para o judiciário, vamos discutir de outro jeito? Vamos conversar de outra forma? Vamos tentar encontrar soluções a partir da experiência que você tem de vida para você pegar tudo que você aprendeu e aplicar neste conflito que você está passando? Eu tenho tido muita receptividade com relação às pessoas. Eu já tive alguns casos de sucesso. É evidente que 100% não é, nunca nada é 100%. Mas a verdade é que quando surgiu a lei, lá em 2015, da lei de mediação, eu já estava com essa sementinha na minha cabeça. Não, eu quero sair do contencioso. Eu quero sair da briga, porque eu acho que dá para você resolver de outra forma. E aí, hoje, todo o meu trabalho, mesmo aquelas pessoas que chegam para mim querendo me contratar só como advogada, antes de tudo, eu ofereço a mediação. Entendi. Vamos tentar a mediação? E tem dado certo, viu, Conceição? Tem dado Legal. certo.
Ô, Céu, agora sim, eu achei muito bonito esse quadro que tem atrás de você aí, é de uma negra, né? É uma justiça negra. Eu achei bonito demais esse quadro aí, hein? Bem pintado Tá vendo aí o desenho? e negra, né? Nunca tinha visto assim, esse bonito quadro, hein? Este quadro foi feito pela minha mãe. Sério? Minha mãe fez Um para mim. artista. É uma artista. Uma Eu achei artista. lindo, 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 lindo. Infelizmente, ela partiu em dezembro, mas ela me deixou assim ensinamentos, tudo, obras de arte. Eu tenho a minha casa inteira tem quadro dela. E ela sempre queria pintar um quadro de justiça para mim, né? Ah, E eu tá. falei, ai, mãe, que legal, nossa, legal. E ela ia nas aulas, tal, né? Fazia lá com a professora. E para minha surpresa, assim, foi uma coisa assim fantástica. A gente não conversou detalhes, né? O que ela queria fazer. Ela chega em casa com o quadro pronto, com essa justiça negra. E aí eu falei, putz, nossa senhora, maravilhoso. Ah, E essa aí é a minha querida mamãe que logo que você fez para mim. montou, logo que você abriu aí a câmera, eu vi o quadro, falei, nossa, que quadro lindo, né? É Ele é negra, pô, muito lindo, lindo, parabéns. muito Ô, significativo, né? Selma, agora sim, aquela jovem menina que fazia anúncios para o jornal lá na Celso Garcia, que tinha um sonho. O sonho se realizou? Realizou, Conceição, realizou. Eu posso te dizer que eu tenho duas carreiras em que eu atuo até hoje, atuo nas duas. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, o que me foi colocado fazer, que eu quis fazer, que eu quis me entregar, tanto na área de jornalismo quanto na área de direito. Eu me Legal. sinto profissionalmente realizada. E, como dizia meu pai, com muita lenha para queimar ainda. Que legal. E se você fosse dar uma sugestão, porque assim, a gente está vendo as pessoas tão tristes, tão assim, porque a pandemia, porque não tem emprego, porque o mundo está isso. Meu, que sugestão você dá para uma pessoa que quer realizar um sonho e que às vezes está meio assim perdida? Olha, a primeira coisa que eu diria é assim, olha, abre a janela que você tem dentro de você. Abre essa janela e se enxergue, se veja. Porque, por exemplo, na área de jornalismo, hoje, quando eu dou palestra, eu digo para os jovens que estão lá, eles perguntam, pô, mas não tem mais jornal, não tem mais rádio, não tem não sei o quê, não tem mais... Eu falo, gente, hoje é muito melhor. Você é sua própria mídia. Você é a sua mídia. Se você souber a importância que é ser a sua própria mídia e utilizar esta ferramenta, né, para você mudar o mundo, ou mudar o que você puder mudar no mundo, você já ganhou a vida. Sim. E no direito? No direito é isso, olha, eu agora com 61 anos, indo para 62, eu mudei de perspectiva. Minha perspectiva hoje é outra. Eu quero conciliar. Eu aprendi na faculdade a brigar. Eu aprendi no fórum a lutar contra outra pessoa, contra outras coisas. Hoje eu não quero mais, eu quero fazer outra coisa. Na paz, né? Agora eu quero paz, eu quero que as pessoas entendam que elas vivem para um propósito. Não precisa ser um propósito político, nem religioso, Sim. nem nada. É um propósito que dá razão à sua vida. Sim. Então, sabe, você tem que saber que tudo isso que você viveu tem valor. Tem valor. Exatamente. Entendeu? Você tem que dar valor ao que você aprendeu até hoje. Ninguém hoje chega onde nós chegamos sem ter valor, né? Sem ter experimentado várias coisas. Então, o que eu digo é isso. Olha, você aprenda que você tem valor. E olhe para dentro de si e se reconheça. Sim. Só isso. E vamos correr atrás, né? E vamos correr atrás. Vamos correr atrás. Ô, Selma, eu vou ter que encerrar aqui, mas olha,
Eu fiquei muito feliz de conversar com você, de saber Eu dos mais ainda, bastidores da sua Conceição. história. Caramba, que coisa linda, né? Poxa. Olha, eu quero te agradecer imensamente. Eu tenho acompanhado os teus vídeos. Aliás, eu acompanho as suas coisas, porque você faz várias coisas, né, ao mesmo tempo. No Facebook. Então, eu Lavo estou louça. desligada porque você é uma pessoa assim como eu, que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Né? Então, eu estou sempre ligada no que você está fazendo. Quando você criou esse canal, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa, dar voz aos nossos amigos, às pessoas que a gente ainda não conhece na profissão, pessoas Sim, que a gente tem que conhecer. Todo mundo tem sua história e tem direito de contar, né? E lógico. você está fazendo isso, você está sendo um canal importantíssimo para todos nós. Eu é que agradeço. Não, estamos juntos na caminhada pela vida. Ó, um beijo para você, um beijo no seu Beijo coração, sucesso na sua vida, para nós. na sua realização profissional, que tudo aconteça de bom. E que quando acabar Para essa nós. pandemia aí, a gente tome um Opa! café aí. Não, o Encontrando o Dipo já está sendo gestado. Ah, é? Esse Encontrando o Dipo, eu nem sei onde é que vai ter que ser, porque é tanta gente que vai ter que aparecer que... Legal. Ó, Não, meu amor, Selma, um obrigada. beijão no seu coração. Do seu também, obrigado. Tchau.